São Paulo Miki e companheiros mártires. Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. Santos do dia 6 de fevereiro. Vamos conhecer a história e a oração? Paulo Miki nasceu no ano de 1564 na província de Arima, no Japão. Era filho de um nobre e famoso militar japonês, pertencente a uma família de samurais. Sua família era cristã, fruto da evangelização de São Francisco Xavier, alguns anos antes de seu nascimento, de 1549 a 1551. Paulo Miki recebeu sua formação no Colégio Jesuíta de Azikiyama, Japão. Esta formação seria decisiva em sua vida. Estudando no Colégio Jesuíta, Paulo Miki teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a fé cristã. Este conhecimento despertou em seu coração o desejo de se tornar jesuíta. Por isso, pediu seu ingresso na ordem e foi aceito. Por causa de sua capacidade intelectual e principalmente dos dons espirituais que recebera de Deus, Paulo Miki conquistava conversões impressionantes e se tornava uma luz em território japonês. Homem de oração profunda, o irmão Paulo Miki tornou-se um pregador de grande eloquência. Suas pregações arrebatavam os corações e confirmavam os japoneses na fé. Seu desejo de se tornar sacerdote teve que esperar, pois não havia bispo na região japonesa de Fusai. Mesmo assim, Paulo Miki continuou com seu ministério de pregação. Alguns anos depois, ele se tornou o primeiro japonês a ser ordenado padre no Japão. Uma vez padre, conquistou inúmeros corações por causa de seu testemunho de humildade e paciência. O imperador Toyotomi Hideyoshi simpatizava-se com o catolicismo e permitia-o em suas terras. Porém, de repente, tornou-se um feroz perseguidor da fé em Cristo. O motivo foi político. Por ter conquistado a Coreia, o Japão rompeu relações com a Espanha e com todo o Ocidente. Isso motivou uma terrível perseguição contra os mais de 300 mil cristãos japoneses de então. Até missionários franciscanos espanhóis, que tinham sido bem recebidos pelo imperador, passaram a ser perseguidos. Os católicos passaram a ser expulsos do Japão. Muitos, porém, decidiram ficar, e a repressão não tardou. O imperador mandou prender 6 franciscanos. Em seguida, prendeu o padre Paulo Miki, juntamente com outros 2 jesuítas, e um grupo de 17 leigos companheiros de Paulo Miki e membros de ordens terceiras. Esse grupo de 26 cristãos foi vítima de humilhações e torturas públicas das mais terríveis. O grupo dos 26 cristãos foi levado para Nagasaki. Tanto nas estradas quanto nas cidades foram vítimas de escárnio e zombarias. Alguns dos companheiros de São Paulo Miki eram muitos novos. Sabemos de alguns nomes, como Tomás Kozak, 14 anos, Antônio, 13 anos e Luiz Ibaraki, 11 anos. Nenhum deles se dispôs a voltar atrás e renunciar à fé em Cristo em troca da liberdade. Todo o grupo dos 26 foram crucificados na colina que ficou conhecida como Monte dos Mártires, em Nagasaki, no ano de 1597. Os cristãos que sobreviveram à perseguição se dispersaram para escapar dos massacres. Um grande número deles construiu moradas às margens do rio Urakami, perto de Nagasaki. Lá continuaram a praticar a fé cristã, apesar da ausência de sacerdotes. A comunidade conseguiu guardar no coração os ensinamentos de São Paulo Miki e dos outros evangelizadores que passaram por lá. Quando o Japão voltou a se abrir à Europa, missionários voltaram. Igrejas foram reconstruídas em várias cidades e em Nagasaki, perto de onde os cristãos viviam clandestinamente.
A comunidade cristã do Japão passou cerca de 250 anos sem contato com a Igreja Católica, porém guardava cuidadosamente 3 critérios escritos em livros e no coração de todos para reconhecer os verdadeiros líderes e padres católicos. Os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria e esta igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, ao Bispo de Roma. A comunidade japonesa, inspirada pelo exemplo e ensinamentos de São Paulo Miki e companheiros, manteve a chama acesa da esperança de um dia voltar a poder manifestar sua fé publicamente. E assim aconteceu. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados no ano de 1862 pelo Papa Pio IX. Os ensinamentos e o exemplo que esses mártires deixaram alimentaram a fé dos cristãos japoneses por 2 séculos e meio. E depois disso, até hoje são inspiração e devoção entre todos os católicos japoneses. São Paulo Miki e seus companheiros mártires, rogai por nós. Amém. Oração. Façamos com muita fé a nossa prece. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, pela força dos santos, São Paulo Miki e seus companheiros, que em Nagasaki chamastes à vida da glória pelo martírio, concedei-nos por sua intercessão perseverar até o fim na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.